Sabe quando parece que certas palavras têm o poder de mudar um ambiente? De repente, elas param o medo, interrompem o caos e fazem uma sombra simplesmente recuar, sem que ninguém entenda bem o porquê. Pois é, a sabedoria judaica nos ensina que existem frases que não são só faladas com a boca, mas declaradas com a alma, e hoje a gente vai desvendar uma delas. Olha, essa pergunta pode até soar meio mística, mas a resposta para ela está guardada em séculos e séculos de sabedoria. A gente está falando de uma verdadeira chave espiritual, que, quando usada com a intenção certa, pode paralisar o mal assim instantaneamente. Ok, vamos mergulhar nisso. É uma sensação que muita gente conhece bem, sair de casa cheio de energia e voltar para casa completamente drenado, sem ter uma explicação lógica para isso. Às vezes é um encontro inesperado, uma palavra que machucou sem querer, ou simplesmente por estar perto de inveja e de energias que a gente não vê, mas que, nossa, mudam nosso estado de espírito. Isso não é imaginação, não. E é exatamente para isso que essa sabedoria ancestral nos dá uma ferramenta. E não é um ritual complicado, nem uma oração que dura horas. É um escudo invisível. Uma declaração de poder formada por apenas 3 palavrinhas em hebraico. Uma ferramenta viva que corta aquilo que os nossos olhos não conseguem ver. Mas antes de revelar a frase, é super importante a gente entender de onde vem a força dela. Porque o poder não está só no som das palavras, mas na consciência profunda do que essa frase realmente representa. É um princípio que, sério, muda tudo. Aqui, o contraste é a chave de tudo. Pensa assim, de um lado a gente tem a ilusão de que o mal, a inveja, o medo, têm poder próprio, e eles ganham força quando a gente acredita neles. Agora, do outro lado tem a verdade absoluta. Só existe uma fonte de poder real. O mal só consegue agir onde a gente permite, onde uma porta foi aberta para ele. Então, o pulo do gato é este. Não se trata de superstição de jeito nenhum. Trata-se de alinhar a nossa consciência com a energia divina, que está acima de qualquer mal. E quando a gente faz isso, a negatividade simplesmente perde a força, se torna impotente. É uma declaração de quem está no verdadeiro controle da situação. Beleza? Com essa intenção bem sintonizada na nossa mente, agora sim estamos prontos para conhecer a frase. E vale lembrar mais uma vez, isso não é uma fórmula mágica, tá? É uma declaração ancestral muito simples e direta. São só 3 palavras. Mas, segundo a sabedoria hebraica, essas 3 palavras contêm a verdade que sustenta o universo inteiro. É uma afirmação de como a realidade funciona no seu nível mais profundo. Um Od Milvado. E ao pronunciar essa frase, a gente não está só dizendo que acredita em Deus. A gente está declarando algo muito, mas muito mais profundo. A tradução literal é algo como não há outro fora dele ou não existe nada além de Deus. O que isso quer dizer na prática? Significa que nenhuma outra força, nenhuma autoridade, nenhuma entidade tem poder real sobre a vida de uma pessoa. E cara, isso muda o jogo todo. É um ato de fechar todas as outras portas. Bom, agora que a gente já sabe a frase, o próximo passo é entender como e quando usar, né? Para poder ativar esse escudo espiritual. Então vamos lá, para os passos práticos. O processo é bem simples. Quando sentir aquela pressão, aquele peso, o primeiro passo é parar. Apenas pare. Respire fundo. E com convicção, não com medo, mas com convicção, declare. Enod Milvaldo. A tradição sugere repetir 3 vezes, para fortalecer a intenção de que se está reconhecendo a única fonte de poder verdadeiro. E quando usar, a aplicação é para momentos bem práticos do dia a dia. Sabe quando se sente uma energia estranha num lugar? Ou quando se recebe uma notícia que abala? Antes de uma conversa difícil, ou até mesmo ao acordar com aquela angústia sem motivo aparente. Em cada um desses momentos, essa frase serve como uma poderosa ferramenta de realinhamento. Agora, um aviso muito importante. Mesmo com toda essa força espiritual, o efeito pode ser bloqueado por uma atitude que é super comum. E, ao mesmo tempo, vamos ver como dá para deixar essa proteção ainda mais forte. Aqui está o grande erro. Declarar Enod Milvado pela manhã e, horas depois, voltar a falar como se o mal tivesse todo o poder do mundo. Espiritualmente, essa atitude contradiz e invalida o que foi afirmado. É como se a gente devolvesse o poder ao mal com as nossas próprias palavras. Sabe aquelas frases como tem inveja de mim, tudo dá errado para mim, ou minha vida está travada? Então, no mundo espiritual, as nossas declarações criam realidades.
Quem pronuncia Ein Wort Milvado precisa também cuidar do jeito que fala, porque cada palavra que a gente diz ou abre ou fecha portas. E como a gente pode amplificar essa proteção? Uma forma muito poderosa é combinar a frase com a leitura de salmos específicos, que elevam a nossa vibração e conectam diretamente com a proteção divina. Essa aqui é uma estratégia espiritual muito forte. Declarar Ein Wort Milvado e logo em seguida ler o Salmo 91, por exemplo, é como selar o nosso campo energético. Já o Salmo 27 é ótimo para tempos de conflito interno, de confusão. E para aqueles ataques silenciosos como angústia ou insônia, o Salmo 121 é uma ferramenta precisa. Lidos com intenção, eles se tornam verdadeiros decretos. No fim das contas, essa prática não vai eliminar os problemas da vida, mas vai transformar completamente a maneira como a gente os enfrenta, e isso nos leva a um novo nível de consciência. Quando se assume essa verdade de coração, não há mais necessidade de ficar discutindo ou brigando com a escuridão. A nossa própria luz interior fala mais alto, e tudo aquilo que não ressoa com essa frequência simplesmente se afasta. A proteção se torna um estado de ser e não mais um ato de defesa. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. O que aconteceria se a gente parasse de procurar proteção em amuletos e objetos externos e começasse a cultivar essa proteção dentro de nós? E se o maior escudo que podemos ter não for algo que carregamos no bolso, mas a consciência que sustentamos a cada momento do dia?